Gravando. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre, dando sequência às parábolas de Jesus. Hoje é a parábola do administrador infiel. Existe um consenso entre a maior parte dos teólogos, eles acreditam que essa é a parábola mais difícil de interpretar de Jesus. Então nós vamos ler o texto bíblico em Lucas 16. Interessante que a outra parábola que a gente leu na última semana, nós lemos Lucas 14. E aí Lucas 15 conta 3 parábolas também. Ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo, que é o filho perdido. Lucas 16 é o que nós vamos ler hoje. Então perceba que quando a Bíblia foi escrita, não foi dividida por capítulos, versículos. Não foi dividido assim. Então havia uma linha de raciocínio que os escritores sagrados seguiram. A gente costuma dividir esses escritos. Eu venho aqui um dia, então eu prego sobre, igual hoje, a parábola do administrador infiel. Mas a gente não consegue fazer uma relação do contexto. Então, a importância de ler os textos bíblicos, porque você consegue entender o que está acontecendo no contexto. O escritor, qual era a intenção dele, o que ele estava querendo passar. Então vamos ler Lucas capítulo 16. A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que eu vou fazer? Parece o Chapolin, né? E agora quem poderá me defender? Ele não tinha o Chapolin na época, mas é mais ou menos. Não, vocês conhecem a história do Chapolin, não? Você fez uma cara de que não... de que não é da sua época. É o Chaves, mas é o Chapolin Colorado mesmo, né? O personagem é o mesmo que o Chaves. É uma geração muito nova, né? Você assistia Chapolin? É. Então vamos lá. Então, quem poderá me defender? O patrão está me despedindo. Não, aí o que ele diz: eu não tenho força para cavar a terra. E eu tenho vergonha de pedir esmola. Não tenho força de cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando eu for mandado embora, terei amigos que me receberão em suas casas. Então ele chamou todos os devedores daquele patrão e perguntou para o primeiro: quanto que você está devendo para o meu patrão? Aí o primeiro disse: 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50 ao invés de 100. Para o outro ele perguntou: e você, quanto é que você está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800 medidas ao invés de 1000, mandou o administrador. E o patrão, quando soube disso, disse ao administrador desonesto. Ele o elogiou pela sua esperteza. O dono de toda aquela riqueza estava elogiando o administrador que estava, em tese, prejudicando ele. Essa é a parábola que Jesus está contando. Palavras de Jesus agora. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles receberão vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas coisas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas coisas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo,
Quem vai pôr vocês para tomar conta das verdadeiras riquezas? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, pois ele vai rejeitar um e vai preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também, ao mesmo tempo, servir ao dinheiro. Então, nós temos uma parábola que normalmente causa um nó na cabeça das pessoas, porque o título da parábola é Parábola do Administrador Infiel. É um administrador ruim, mau, que quando percebe que vai perder o emprego, ele prejudica ainda mais o seu senhor. Porque ele vai até os devedores e diz, olha, você devia 1.000? Não, escreva 500. Devia 1.000 porções de trigo? Escreva 800. O patrão o elogia quando ele faz isso. Não parece se conectar com a realidade, não parece fazer sentido para nós, baseado em tudo que conhecemos de Jesus, a respeito do caráter cristão, não parece ter sentido. Bom, então vamos lá, nós vamos tirar algumas lições importantes desse texto, para a gente conseguir, no final das contas, conseguir entender o que Jesus quer dizer com essa parábola. Como introdução, eu queria contar uma história para vocês. Um dia, na Inglaterra, hemisfério norte, bem ao norte, no extremo, no inverno, neva com uma frequência, uma constância muito grande. Quando é o período de inverno, algumas escolas se fecham, comércio não funciona. Eu nunca tive oportunidade, nunca nem vi a neve. Algum de vocês já viram já? Só o nosso irmão internacional. Eu peguei na mão o gelo da neve. Hã? Mas ver ela cair, não. Viu no chão? Ah, eu vi no filme. Aí quando faz muito frio em alguns lugares, tipo assim, a pessoa não sai de casa. Eles acendem a lareira e se aquecem e ficam dentro de casa. E tem que ter refeição armazenada, água armazenada e tal. Os carros não conseguem sair. Queria morar nesse lugar? Jesus, eu não. Bom, o que acontece em 1850, no dia 6 de janeiro de 1850? Estava muito frio. Caiu muita neve numa pequena cidade da Inglaterra. Uma igreja, tipo assim, o pastor não foi para o culto naquele dia. Não dava para ir, sabe? Não tinha condições. Estava muito frio, muita neve. Tipo assim, não dá para andar nas ruas. Mas um dos diáconos, que também era porteiro da igreja, ele pensou, de repente, alguém pode ter ido na igreja. Alguém possa estar precisando de uma oração, de uma palavra, não sei, alguém pode estar necessitado. Então, o diácono pensou, eu vou até a igreja. Então ele abriu a igreja e aí haviam 6 pessoas no culto. Uma das 6 pessoas era um jovem de 15 anos, que não era cristão. Ele estava visitando a igreja nesse dia. O pastor não foi, não teve louvor. Então o diácono, com a sua simplicidade, o seu jeito, ele leu um texto bíblico do Antigo Testamento e ele pregou durante alguns minutos, cerca de 6 a 7 minutos. Quase nada, ele não pregou quase nada. Mas o texto que ele leu, o título da mensagem, era Voltem-se para mim e sejam salvos. É um texto de Isaías. Enquanto alguns irmãos estavam com muito sono, tentando se proteger do frio, aquele jovem de 15 anos, quando terminou, estava com os 2 olhos arregalados, chorando e se arrependendo dos seus pecados. Ele entregou sua vida para Jesus nesse dia. O nome desse jovem é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon escreveu mais de 150 livros cristãos. Existe uma frase atribuída a ele que dá o título do que a gente está compartilhando. Pregar o evangelho é o mesmo que um mendigo
contar para outro mendigo onde ele encontrou o pão. Evangelho é um mendigo contando para o outro onde ele encontrou pão. O Charles Spurgeon recebeu um título, Príncipe dos Pregadores. Ele era muito eloquente, ele ensinava na escola bíblica, ele ensinava crianças. Existem seminários hoje ao redor do mundo que se chama Charles Spurgeon. Por quê? Porque naquele dia um diácono, com as suas limitações, num frio, a maior parte das pessoas nem queriam sair de casa, Getúlio, mas ele decidiu abrir a igreja e teve um culto e aquela pessoa entregou a vida para Jesus. E ele se tornou essa pessoa com essa relevância. Então a gente às vezes menospreza as pequenas reuniões, os pequenos textos, as pequenas mensagens, mas o Espírito Santo age da forma que ele quer. Jesus fala a respeito do Espírito Santo, ele fala, o vento sopra para onde quer, na intensidade que quer, do jeito que quer. Então esse é o Espírito de Deus, é do jeito dele, com as características dele. Bom, o que tem a ver a história do Charles Spurgeon com a parábola que eu acabei de contar, essa parábola de difícil compreensão? Bom, vamos colocar alguns pontos importantes nessa parábola. Primeiro ponto, todo mundo na parábola, João, está devendo. Todo mundo. Quem devia azeite estava devendo. Quem devia trigo estava devendo. Até o administrador daquela fazenda, daquelas riquezas, ele também está devendo. Então, qual que é a primeira realidade dessa parábola? Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós somos iguais, no mesmo barco, na mesma condição. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Estamos separados por causa do pecado. Imagine, eu vi ali 2 bolos, não sei quem trouxe, mas já está com cara boa. Os 2 bolos são redondos. Vocês, por intuição, vocês acham que a forma que fez os 2 bolos tinha qual formato? Redondo. Para fazer um bolo redondo, a forma tem que ser redonda. A forma que faz o ser humano caiu e foi danificado, Ita. Todo bolo feito daquela forma, da humanidade, sai com defeito de fabricação. Qual é o defeito de fabricação? Pecado. Pecado. Mas uma criancinha, o José, o Heitor, eles já têm pecado? Ah, sim. Não sei. Eles têm pecado? Tem pecado? A natureza deles é pecaminosa. A natureza é pecaminosa, então são coisas diferentes. Uma coisa é a natureza pecaminosa, outra coisa é ter pecado. Vocês acham que eles têm pecado? Não, acho que não. Eles não têm conhecimento ainda do bem e do mal. Eu acho que tem. Eles têm que se arrepender? Não. Então se eles não têm que se arrepender, então eles não estão cometendo pecado. Algumas crenças teológicas, Luana, acham que o bebezinho nasce e nasce pagão, nasce pecador. Então tem que batizar, tem que fazer certas cerimônias, entendeu? Para incluir esse bebê no reino de Deus, na família de Deus. Ah, mas se esse bebê morreu antes do batismo? Ah, que pena, morreu pagão, vai para o inferno. Algumas crenças são assim. Nós somos adeptos dessa crença? Não. Nós acreditamos que todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o pecado, mas não com pecado. Pecado está diretamente ligado às nossas ações, ao que nós fazemos. Como podemos julgar uma criança de 2 anos, 3 anos? Ele aprende a pecar? Hã? Ele aprende a pecar? A sua natureza é inclinada ao pecado. Entende? Quando ele tem consciência, que a gente não sabe dizer ao certo em qual época da vida acontece, mas me parece que ao olhar para uma criança, existe um olhar de uma criança que você mesmo já presume uma certa inocência, e não tem uma criança em uma certa idade que você olha
e o olhar já não é mais igual, com a mesma inocência? Não parece que tem um gap, uma chave muda? Então, a partir do momento que se tem consciência, então essa criança passa a cometer pecado. Por isso que a gente não se lembra da maioria do começo da vida. A gente não se 6 lembra. anos antes. Percebe que a gente não tem consciência da maior parte das nossas ações. A gente não tem, entende? Hã? Não? Então a gente não tem consciência da maior parte das nossas ações. Então nós somos adeptos de qual linha teológica? Nascemos com uma forma defeituosa, pecaminosa. A natureza inclinada para o pecado, direcionada para o pecado, mas não com pecado. Ok? Um bebê não tem do que se arrepender. Ele tem que se arrepender quando ele tem consciência das suas ações. Aí ele vai se arrepender dos seus pecados, certo? Então, é assim que a gente acredita. Essa parábola está todo mundo devendo. Todo mundo, sem exceção. Então, a primeira realidade da parábola é: todos estão devendo para esse patrão. Quando a gente pensa nisso, Gustavo, que todos estão devendo, o que a gente tem que entender a partir disso? Primeiro, nós precisamos ser um pouquinho mais empáticos no nosso quintal. Muitas vezes nós, religiosos, cristãos, nós costumamos ser muito preconceituosos. Quando vem uma pessoa externa, de fora, que não conhece a Cristo, e ela se envolve com a religião, nós aceitamos qualquer situação, qualquer pecado. Mas a partir de um certo tempo, sei lá, não sei precisar exatamente, mas não sei se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente parece que não aceita mais. Normalmente, outra característica, normalmente, o pecado que eu não sou tentado, esse eu julgo com maior veemência. Esse eu faço julgamento. O que eu tenho muita dificuldade e o que eu tenho uma luta, É normal. aí eu sou empático. Aí puxa, irmão, é uma luta. Não é fácil, é difícil. Na natureza que estamos, somos inclinados para o pecado mesmo. Então, se está todo mundo nessa parábola devendo, todos nós estamos devendo também. Todos nós somos pecadores. Então, a partir disso, Bia, eu tenho que ter uma empatia um pouco maior. Um pouquinho mais de misericórdia. Porque, sinceramente, no nosso quintal não é assim que acontece. Mateus capítulo 23, Jesus está repreendendo os fariseus. O fariseu era uma seita judaica. Eles eram hipócritas, eles valorizavam muito as práticas religiosas, o que faziam, e menosprezavam as pessoas mesmo. Jesus diz em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13, vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um discípulo. O mundo inteiro. Para conseguir um prosélito. Prosélito é um discípulo. Vocês percorrem o mundo inteiro e colocam uma carga muito pesada sobre os ombros dele. Ele não vai conseguir carregar. É impossível atender às expectativas dos homens. É impossível. Não tem como atender as expectativas, principalmente dos religiosos, cheios de religiosidade. Não tem como atender. E aí, quando essas pessoas não atendem, aí vocês reprimem, vocês julgam, vocês condenam. Então isso é muito comum. Os fariseus faziam isso há 2000 anos atrás e a gente vê hoje isso. Isso acontece hoje em dia. O pecado que eu não sou tentado, aí eu costumo ser muito rude, não ter nenhum pingo de misericórdia. Quando é algo que eu sou fraco, aí os dois choram juntos, os dois se abraçam. Então qual que é a primeira coisa que nós temos que ter consciência a partir dessa parábola? Todo mundo está devendo, João. Todo mundo está no mesmo nível, todo mundo igual. O administrador está devendo. Tem um monte de devedor, mas ele fala só de 2, do trigo e do azeite. Está todo mundo devendo, é todo mundo na mesma condição. O administrador chama todos os devedores, todo mundo. Ele só fala de 2.
A Bíblia diz que devia 100 barris de azeite. Gente, eu fui comprar azeite essa semana. Um frasquinho assim de azeite para fazer salada e tal. Gente, acho que foi R$ 36 um frasco assim. 500 ml. Tava barato? É óleo... Então era óleo de soja, então. Gente, esse homem devia 100 barris de azeite. É uma dívida impagável. Não tem como pagar. Impossível pagar. Aí o administrador diz, quanto você deve? 100 barris. Escreva 50. O que ele está fazendo, ele está prejudicando o seu patrão, né? Não é isso que está acontecendo? É isso. É exatamente isso. Mas eu disse para vocês, no início, que Charles Spurgeon explicou que evangelho é um mendigo contando para o outro aonde ele encontrou o pão. O administrador está devendo para esse patrão. O que ele tenta fazer? Aliviar o peso da dívida do outro. O que eu acabei de dizer, normalmente no nosso quintal, nós somos sem misericórdia. Nós colocamos pesos maiores sobre os ombros das pessoas. Normalmente pecadores em nosso meio são desprezados, escanteados. Ao invés de serem acolhidos, tratados, não. Nós somos o tipo que pisamos em cima do soldado ferido. Essa é a característica dos religiosos, sinceramente. Então o que esse administrador faz, Bia? Ele tenta diminuir um pouco o fardo pesado do custo do outro. É nítido, que nenhum dos nossos esforços é suficiente para pagar a nossa dívida. E é a segunda realidade dessa parábola. Nada do que a gente faz pode trazer salvação para nós. Se aquele homem devia 100 barris e o administrador mandou escrever 50, o dono foi misericordioso ou não? Foi ou não? Foi. Ele perdoou. Então, mas em relação ao que devia 100 barris, ele foi misericordioso com ele? Porque quanto ele devia? 100 barris. E quanto ele recebeu? 50. Ele foi misericordioso com ele? Ele perdoou parte da dívida? Perdoou. Então, qual que é a segunda realidade aqui dessa parábola, irmã Neuza? Nada do que a gente faz é suficiente para pagar nossa dívida. Nada. Ah, mas se eu pagar 20%? Gente, são 100 barris. É uma conta impagável. Não dá para pagar. Nada do que a gente faz é suficiente para pagar essa conta. O interessante é que tem alguém aqui tentando aliviar o peso. Tentando aliviar a conta pesada. O boleto impagável que as pessoas estão carregando. É 100 barris, Bia, de azeite. O azeite, nitidamente, é um símbolo de unção, de vida espiritual. Então, essa pessoa representa alguém que deve na vida após a morte. Ele deve na vida eterna. Ele está devendo. E aí ele é perdoado da sua dívida. O segundo deve trigo. Trigo é diferente de azeite. O azeite representa a vida espiritual. O trigo representa os mantimentos. Alimentos, Tairine. Vida física e material, o sustento. O segundo deve o sustento, ele deve a sua vida física. Então qual é a característica dos dois devedores exemplificados aqui na parábola? Um deve a vida eterna, o outro deve a vida física, e essa é a nossa realidade. Nós estamos nos vendo aqui nessa parábola. Por quê? Porque devemos nessa vida e na outra. Nós devemos nas duas. Hã? Deve o trigo e deve o azeite. Nós devemos nessa vida e devemos na outra vida. Uma dívida impagável, não dá para pagar. Nós temos sustento porque o dono do sustento nos dá.
Eu falo de chamado, de ministério, e eu venho aqui e prego e leio um texto que é difícil, que não é simples de interpretar, e eu venho aqui e eu falo com vocês, não porque eu sou inteligente, não porque eu estudo, não é porque eu leio, é porque o Espírito Santo é dono disso. Ele tem intenção de passar essa mensagem para nós. Não é porque eu estudei, eu li, eu vi o original, nada disso. É porque Ele é o dono desse azeite. Nós devemos para Deus nossa vida espiritual, nosso ministério, devemos nossa vida física, material, tudo, nosso sustento, o que somos, devemos para Ele. Tudo, 100%. Esse administrador está tentando aliviar o peso das pessoas, contando para os outros, olha, em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu alivio o fardo, alivio o peso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo, Getúlio? Jugo era quando tinha uma junta de boi, eles colocavam um jugo em cima dos bois. Às vezes colocavam o arado, às vezes colocavam uma carroça, carro de boi, ficava nesse jugo. Jesus diz, o meu jugo é suave, é leve, não é pesado. Não é como as pessoas passam, entende? Gente, eu quero deixar muito evidente, muito claro, que nós não estamos aqui deixando abertos para você fazer o que você bem entender da sua vida, que Deus é misericordioso. Não estou dizendo isso. Eu estou querendo pregar que, se você se encontra numa vida assim, há misericórdia para você. Deus é misericordioso. Deus quer perdoar a sua dívida. Essa é a intenção dele. É isso que ele faz nessa parábola. Na vida, no trigo e no azeite. Outra característica que é importante. Outra realidade. No final de tudo, vai depender exclusivamente da misericórdia do patrão. No final de tudo, depende exclusivamente de Jesus. Por quê? Porque o administrador foi lá e contou, tentou diminuir, ele foi lá e pagou menos do que devia, mas no final das contas, nós realmente dependemos do dono de tudo isso. É dele que a gente depende, da sua misericórdia. Essa semana eu estava lendo um texto e a Bíblia fala sobre Deus de toda misericórdia, João, e de todas as consolações. Qual a diferença de uma coisa da outra? Misericórdia precisamos quando somos culpados. Somos culpados de alguma coisa, Bia? Precisamos de misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A palavra misericórdia, no hebraico, é raham. Significa colo de mãe. As misericórdias, o colo de mãe de Deus se renova a cada manhã. O que Jeremias quer dizer com esse texto? Eu sou acordado igual um filho é acordado pela mãe. Um pai acorda um filho de um jeito. Uma mãe acorda um filho de uma forma diferente. Eu posso ser o mais carinhoso possível com os meus filhos. Eu tento ser. Não é errado o homem demonstrar sentimentos, não é. Mas eu nunca vou conseguir representar o que a mãe representa. O que Jeremias diz? Quando eu acordo de manhã, quem está me acordando é a minha mãe. Não é meu pai, que às vezes é duro, que fala alto. Não, é a minha mãe. É a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Então Deus é o Deus de toda misericórdia, e eu preciso disso quando eu sou culpado, e Ele é o Deus das consolações. Quando é que eu preciso de consolo? Quando eu sou inocente. Quando eu não tenho culpa. Quando eu estou num velório, um ente querido meu morreu. Aí eu preciso de consolo. Então a diferença entre consolo e misericórdia é: misericórdia eu preciso quando eu sou culpado. E consolo eu preciso quando eu sou inocente. E o nosso Deus é o Deus de toda misericórdia.
e de toda consolação. A representação dessa parábola é a expressão da graça de Deus, querendo alcançar todas as pessoas. Por que que aquele administrador que parece estar prejudicando o seu senhor é elogiado? Porque ele é um mendigo, correndo pela rua e gritando: eu encontrei pão. Eu também estou devendo, eu estou na mesma circunstância que você, eu sou igual a você. Quem ensina a palavra não é diferente de quem ouve, é todo mundo igual, todo mundo no mesmo barco. Quando o dono de tudo isso vier, ele vai querer prestar contas. Então, qual é a outra realidade que eu quero deixar claro, porque a gente já está encerrando? Haverá um dia que o dono de tudo isso virá prestar contas. E aí ele vai chamar e vamos dar uma olhada no seu saldo aqui. Vamos ver como é que está, como você agiu, como você procedeu. Então, quer dizer que se eu fizer mais coisas boas do que coisas ruins, então eu vou ser justificado por isso? Não. Quer dizer que se você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, o dono da sua vida, quem vai ser colocado na balança não são seus bons atos, é Jesus Cristo no seu lugar. Essa é a diferença. Em Colossenses a Bíblia diz: a escrita da dívida, João, que nos era contrária. Essa escrita era contrária, era um boleto. O Senhor pagou pregando-a na cruz. Então ele pegou a nossa dívida, Gustavo. O Gustavo deve 100 barris de azeite. Aí ele pregou na cruz do Calvário, quitando a dívida, anulando a dívida. Vocês entendem? Então essa parábola é a expressão da graça de Deus, querendo alcançar todas as pessoas. Esse administrador infiel é elogiado porque ele tenta de todas as formas diminuir a dívida das pessoas. Que a gente possa aprender com isso. Que a gente possa ser um cristão que tenta diminuir o fardo dos outros. Não dificultar um pouco mais. Não piorar um pouco mais. Sinceramente, uma pessoa quando comete um pecado, a última coisa que ele gostaria era de julgamento. O que essa pessoa precisa é de misericórdia. A questão que eu faço para você responder para você mesmo é: você é do tipo de pessoa misericordiosa ou você é do tipo de pessoa juiz? Que faz julgamentos, que faz exclusões, que olha de cima embaixo, que faz acusações. Uma indireta para alguém? Ou foi só uma tosse? Não. Só para descontrair que ficou. Ficou muito pesado. Claro, julga direto, João. Lembrei do dia lá do Bradesco, lá que mataram o cara, todo mundo mandou matar o cara. Teve um episódio, né, que... Você tava na live. Eu tava assistindo. É muito comum do ser humano isso. Na verdade, a forma está deformada. Entende? Tem um texto, Romanos capítulo 7, capítulo 18, versículo 18. Eu quero ler esse texto para vocês verem, sabe, a dimensão do que é isso. Eu sei que nada de bom habita em mim. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Não é o presbítero Everson. É o apóstolo Paulo. Eu sei, Getúlio, que nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom. Eu quero. Eu acordo cedo pensando assim: eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o certo. Né? Gente, sinceramente, quantas vezes a gente já fez votos? Eu vou melhorar minha alimentação, fazer academia. O que mais? Vou chegar Vou chegar no horário. Eu não vou xingar ninguém no trânsito. Eu vou ser pontual. O que mais? Vou acordar mais cedo. Gente, Paulo diz: porque eu tenho o desejo de fazer o que é certo e o que é bom, mas eu não consigo realizar. Mas a gente não pode dar por desistido, né? Não, vamos lá. Vamos dar a sequência do texto. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas é o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero,
Já não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que habita na minha carne. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal que está junto de mim, eu não consigo, eu teimo a fazer esse mal. O que Paulo está deixando explícito aqui? Uma natureza inclinada para o pecado. Deus fala com Caim: Caim, o mal te ameaça à porta. Você deve dominá-lo. Domine o seu mal. Essa parábola, Gustavo, não está dando alvará para ninguém sair fazendo o que quiser da vida. Ah, não, então... Ah, é assim? Não pode julgar, não pode isso, não pode aquilo. Então eu vou fazer... Não, não é nada disso, gente. A parábola, ao mesmo tempo, demonstra que o dono de tudo vem para prestar contas. Ele vem pedir que o administrador preste conta das suas ações, preste conta do seu trabalho. Vocês estão entendendo? Então não é um alvará para você fazer o que quer. Eu só estou querendo deixar bem claro que essa luta que existe em nosso interior vai ser constante. Nós precisamos dominar o nosso mal. Dominar. Paulo diz em outro texto, João: eu esmurro a minha carne. Eu postei um meme essa semana num gatinho brigando com o vidro, lutando com o vidro, e aí o texto era quando Paulo diz que eu tenho que esmurrar a minha carne. É mais ou menos isso. Até na Idade Média haviam monges, não sei se vocês já viram, que eles se flagelavam. Já viu? Que eles se machucavam? Por quê? Qual que era a intenção? Eles se baseavam nesse texto. Ah, a minha carne é má, então eu tenho que penalizar a minha carne. Não, não é isso. Você deve controlar o seu mal. De que forma? Alimentando aquilo que é bom. As guerras que nós vencemos com aquilo que alimentamos, certo? Então essa parábola de difícil interpretação é essa interpretação. Amém? Nós vamos... Nem precisa bater palma. Já que insistiu. Glória a Jesus. Então vamos fazer uma oração? Pode parar. Vamos fazer